Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje teremos mais um estudo do livro Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Ney Lúcio, da editora FEB. E no caso de hoje teremos um estudo do capítulo 4, cujo título é Prêmio ao Sacrifício. E esse capítulo, assim como o anterior, também se utiliza de uma história para passar uma lição. 3 irmãos, dedicados a Jesus, leram no Evangelho que cada homem receberá sempre de acordo com as próprias obras, e prometeram cumprir com as lições do Mestre. E essa história, assim como a anterior, apresenta 3 personagens em busca do bom trabalho, os quais se encontrarão futuramente com o mensageiro do Senhor, embora que, dessa vez, os 3 sejam humanos. Mas é interessante notar que, nesta lição, os 3 irmãos tinham o entendimento da importância de cumprir as lições de Jesus. Eles mesmos, ao invés de exigir que os outros façam isso, buscam cumpri-las durante suas vidas. Quantas vezes exigimos daqueles que estão à nossa volta transformações que não estão prontos para realizar? Aquilo que nós aprendemos quanto ao que devemos fazer deve ser posto em prática por nós mesmos e exigido de si próprio. Afinal, aquilo que você aprendeu é agora um conhecimento seu, o que significa que se torna sua responsabilidade praticá-lo, e não dos outros que você conhece. Pois eles, muitas vezes, não receberam os mesmos aprendizados que você. Devemos primeiro tirar a trave de nosso olho, antes de tentar remover o argueiro dentro do olho de nosso irmão, como nos disse Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Então, Ney Lúcio nos conta o que cada personagem de sua história realizou em vida, ou, ao menos, as principais coisas que fizeram. O primeiro colocou-se na indústria do fio de algodão e, de tal modo, se aplicou ao serviço que, em breve, passou à condição de interessado nos lucros administrativos. Dentro de 25 anos era o chefe da organização e adquiriu títulos de verdadeiro benfeitor do povo. Ganhava dinheiro com imensa facilidade e socorria infortunados e sofredores. Dividia o trabalho equitativamente e distribuía os lucros com justiça e bondade. O primeiro irmão sabia se dedicar. Trabalhou com afinco e conseguiu alcançar uma posição social bastante alta e, com isso, conseguiu enriquecer, utilizando-se disso para conseguir ajudar ao próximo, além de se tornar um bom patrão, ao conseguir se tornar chefe na empresa onde trabalhava, tendo sido, nesse quesito, um bom exemplo a ser seguido. Então, esse primeiro irmão, a partir do próprio esforço, conseguiu subir de cargo numa empresa, até chegar ao ponto de adquiri-la, enriquecer, e ao conseguir tudo isso, utilizou-se dessa posição para ajudar aos mais necessitados? Além de ser um bom patrão? Uma pessoa que fosse realmente assim, certamente seria muito admirada pelos que aqui estão na Terra, além de estar cumprindo com o Evangelho com suas boas ações. E por uma boa razão, ser um bom exemplo a ser seguido. Agora vejamos como viveu então o segundo irmão. O segundo estudou muito tempo e tornou-se juiz famoso. Embora gozasse do respeito e da estima dos contemporâneos, jamais olvidou os compromissos que assumira à frente do Evangelho. Defendeu os humildes, auxiliou os pobres e libertou muitos prisioneiros perseguidos pela maldade. De juiz, tornou-se legislador e cooperou na confecção de leis benéficas e edificantes. Viveu sempre honrado, rico, feliz, correto e digno. O segundo irmão, muito estudioso e esforçado, buscou uma carreira na área do direito, se tornando um juiz. E durante seu trabalho na área buscou exercer sua profissão da forma mais justa e bondosa possível. Com isso, assim, ajudando muitas pessoas. Mais à frente ele conseguiu ainda subir na vida dentro do conceito popular, adquirindo a posição de legislador e aproveitou-se disso para ajudar aos outros, criando leis benéficas para a população. O segundo irmão, assim como o primeiro, se esforçou, nesse caso utilizando o estudo, para que conseguisse uma posição de destaque de forma justa e, assim como seu irmão, se utilizou disso para ajudar aos outros, de forma que, provavelmente, ele adquiriu grande prestígio aqui na Terra, enquanto cumpria com o Evangelho. Agora, e o terceiro dos irmãos? O que fez ele durante a sua vida? O terceiro, porém, era paralítico. Não podia usar a inteligência com facilidade. Não poderia comandar uma fábrica, nem dominar um tribunal.
tinha as pernas mirradas. O leito era sua residência. Lembrou, contudo, que poderia fazer um serviço de oração, e começou a tarefa pela humilde mulher que lhe fazia a limpeza doméstica. O terceiro irmão, entretanto, possuía limitações em seu físico e mental, o que incapacitava de seguir o exemplo de seus dois irmãos. Porém, mesmo com esse problema, tenta ele superar as suas próprias limitações e iniciar-se na tarefa da oração, em busca de auxiliar a mulher que lhe ajudava na limpeza doméstica, buscando dar o seu melhor em busca do auxílio contra o sofrimento alheio, saindo do egoísmo do eu para pensar no semelhante, superando a si mesmo e as próprias dificuldades. Viu-a triste e lacrimosa e procurou conhecer-lhe as mágoas, com discrição e fraternidade. Confortou-a com a ternura de um irmão, convidou-a a orar e pediu para ela as bênçãos divinas. E como se apenas orar pelas pessoas já não fosse o bastante, além de realizar tal tarefa, o terceiro irmão buscava também auxiliar as pessoas quanto a seus problemas, ajudando-as na superação das próprias mágoas e dificuldades, trabalhando em prol do bem. Bastou isto e, em breve, trazidos pela servidora reconhecida, outros sofredores vinham rogar-lhe o concurso da prece. O aposento singelo encheu-se de necessitados. Orava em companhia de todos, oferecia-lhes o sorriso da confiança na bondade celeste, comentava os benefícios da dor e expunha suas esperanças no reino divino. Dava de si mesmo, gastando emoções e energias no santo serviço do bem. Escrevia cartas inúmeras, consolando viúvas e órfãos, doentes e infortunados, insuflando-lhe paz e coragem. Comia pouco e repousava menos. Tanto sofreu com as dores alheias que chegou a esquecer-se de si mesmo, e tanto trabalhou que perdeu o dom da vista. Cego, contudo, não ficou sozinho. Prosseguiu colaborando com os sofredores através da oração, ajudando-os cada vez mais. Então, o terceiro irmão continuou seu trabalho de enviar a esperança ao coração dos necessitados e da oração pelos mesmos. Se dedicou muito a eles, a ponto de sobrecarregar. E, no fim, ele acabou dando tanto de si mesmo que acabou chegando ao ponto de danificar a sua saúde. Mas, mesmo com a saúde prejudicada, mesmo após perder a sua visão, o homem ainda se manteve firme em seu serviço. Uma pessoa como essa, diferente de seus outros dois irmãos, certamente não seria tão bem vista quanto eles. Menos ainda reconhecida, de forma que as pessoas de fora que soubessem de sua existência provavelmente o considerariam um fanático religioso, inclusive. Mas será que foi seu trabalho mais ou menos importante que os deles? Não estava ele também se dedicando ao auxílio do próximo? Morreram os três irmãos em idade avançada, com pequenas diferenças de tempo. Quando se reuniram na vida espiritual, veio um anjo examinar-lhes as obras com uma balança. E então chega ao fim a vida física dos três irmãos. E agora, no plano espiritual, no reino dos céus, terão eles seus trabalhos analisados. Quem teria realizado um maior serviço em prol do bem comum? Qual deles teria se esforçado mais? O irmão trabalhador, o irmão estudioso, ou o irmão que dedicou toda a sua vida em prol dos necessitados? O industrial e o juiz traziam grande bagagem, que se constituía de várias bolsas recheadas com o dinheiro e com as sentenças que haviam distribuído em benefício de muitos. O servidor da prece trazia apenas pequeno livro onde costumava escrever suas rogativas. E então, cada um deles traz para a comparação representações daquilo que utilizaram para realizar o bem. Os dois irmãos que nasceram em boas condições de saúde trouxeram vultuosas quantidades de dinheiro, as quais utilizaram em prol do próximo, enquanto o terceiro irmão, o qual nasceu com dificuldades, trazia apenas um pequeno livro de rogativas consigo. O primeiro foi abençoado pelo conforto que espalhou com os necessitados, e o segundo foi também louvado pela justiça que semeara sabiamente. Quando o anjo, porém, abriu o livro do ex-paralítico, dele saiu uma grande luz, que tudo envolveu numa coroa resplandecente. A balança foi incapaz de medir-lhe a grandeza.
Em realidade, o paralítico desprendeu-se de sua própria dor para pensar em seu semelhante, fazendo com que a fé e a luz envolvessem a todos, a ponto de prejudicar a própria saúde. Então, o mensageiro falou-lhe feliz: teus irmãos são benditos na casa do Pai pelos recursos que distribuíram em favor do próximo, mas, em verdade, não é muito difícil ajudar com o dinheiro e com a fama que se multiplicam facilmente no mundo. Sê, porém, bem-aventurado, porque deste de ti mesmo no amor santificante. O irmão mais novo e debilitado havia dado de si mesmo em prol do bem, ajudando as pessoas diretamente, reconfortando seus corações, praticando o bem. Gastaste as mãos, os olhos, o coração, as forças, os sentimentos e o tempo a benefício dos semelhantes. E a lei do sacrifício determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus. O irmão mais novo havia dado de si mesmo em prol dos outros, sacrificando o próprio tempo, a própria saúde, em favor do bem maior. Elevou seus sentimentos em nível dificilmente conquistável. E o servidor humilde do povo foi conduzido a um céu mais elevado, de onde passou a exercer grande autoridade sobre muita gente. Todos nós aqui na Terra temos certos pontos fortes e certas limitações. Entretanto, o que é mais valorizado quando estamos do outro lado, o que é realmente importante, não é o quão grandes foram as suas obras, mas sim o quanto você se superou em prol da realização de suas boas obras. O quanto você se esforçou pela superação de suas próprias dificuldades em prol de sua reforma íntima, e o quanto você se esforçou em favor do bem do teu próximo. E lembre-se, aqueles muitas vezes vistos com desprezo e indiferença pelos poderosos da terra são admirados no reino dos céus. Os valores espirituais diferem muito das nossas falsas concepções mundanas. E esse foi basicamente o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que ele tenha te motivado, ao menos um pouco, a se tornar uma pessoa melhor e a realizar algum trabalho no bem. E não se esqueça que, mesmo com a pandemia e mesmo com todas as dificuldades financeiras, ainda podemos sempre orar em prol dos necessitados, dar uma palavra amiga a alguém necessitado ou mesmo doar de si mesmo em busca de ajudar alguém que mora conosco. Não se esquecendo também que, caso esteja necessitando de uma palavra amiga, de alguma ajuda, você pode sempre contar com os que estão ao seu redor. Ou, caso eles se recusem a te dar alguma ajuda, algum apoio, lembre-se, existem 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E, mesmo que pareça que não, sempre há esperança e nunca é tarde demais para se encontrar com pessoas que se importem com você. E, mesmo existindo muita gente no mundo, todos somos diferentes. Mesmo dentre bilhões de pessoas, quase 8 contando apenas os encarnados. E nesse planeta apenas, nunca existirá alguém exatamente igual a você. Deus ama a todos os seus filhos. Obrigado por assistir.